Olá, nós estamos aqui mais uma charla e hoje o convidado da nossa charla é o professor José Eustáquio Diniz Alves, que ele é um cientista social formado pela UFMG, tem um mestrado em economia, doutorado em demografia também pela mesma universidade e é pesquisador titular da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE. E um dos principais temas que ele vem estudando ao longo da sua carreira acadêmica é família, gênero, fecundidade, direitos reprodutivos, demanda habitacional, bônus demográfico, população e desenvolvimento. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a transição demográfica que vem ocorrendo no Brasil e seus efeitos também na Previdência, que é uma discussão que está super em alta e todo mundo tem uma certa dúvida, né? Então, obrigado pela participação, professor. Bom, então, a gente começa mais ou menos falando sobre essa que é seu objeto de estudo. Qual que é o efeito dessa transição demográfica em curso no Brasil? O que é essa transição demográfica no Brasil? Então, a transição demográfica, eu costumo dizer, talvez puxando um pouquinho a sardinha aí para o lado da demografia, né, que é o maior fenômeno de mudança de comportamento de massa da história da humanidade. Por que eu falo isso? Assim, com base numa literatura internacional, que eu estou um pouco repetindo também que outros, e concordando, né, com outros pesquisadores que falam sobre essa importância da transição demográfica. Você pensa o seguinte: desde o surgimento do Homo sapiens, há aproximadamente 200 mil anos, as taxas de mortalidade sempre foram muito altas. Principalmente mortalidade infantil. As pessoas morriam muito cedo, né? E a esperança de vida era muito baixa. E para contrapor isso, para a população poder sobreviver, ela tinha de ter taxas de fecundidade muito altas também. Então a mulher tinha que começar a ter filhos cedo, passar a vida toda reprodutiva tendo filhos, né? E, inclusive, as mulheres pagavam um alto preço disso porque você tinha uma mortalidade materna muito alta. Então, o que acontece? Na maior parte da história, as taxas de crescimento populacionais eram pequenas. E isso começou a mudar depois da Revolução Industrial e Energética, aí do final do século XVIII, e com o avanço, né, da produção, da tecnologia, e o avanço também da medicina e do saneamento básico. Então, as taxas de mortalidade elas começaram a cair, principalmente mortalidade infantil. E depois de um certo tempo, isso que é legal, porque é o seguinte, isso não está escrito em lugar nenhum, nenhuma lei, nenhuma constituição, mas todos os países acontecem isso. Primeiro cai as taxas de mortalidade e um tempo depois que as pessoas percebem que a queda da mortalidade veio para ficar, aí cai também as taxas de natalidade. Então, e aí as duas caem e essa mortalidade precoce ela desaparece. Então é uma conquista fantástica. Para você ter uma ideia, assim, o mundo em 1900 a esperança de vida era 30 anos. Em 2000 já era mais de 60 anos. Dobrou a esperança de vida no século XX. Então isso eu considero assim ser uma conquista fantástica. E quando as taxas eram altas, a estrutura etária era muito jovem, porque tinha de nascer muita gente, então a base da pirâmide era muito, muito ampla. E quando as taxas começam a cair, essa base da pirâmide ela começa a mudar, aí começa a crescer o meio da pirâmide, e depois de um certo tempo, que é 50 anos, 60 anos, cresce o topo da pirâmide. Então a gente fala que tem a transição demográfica, ela gera uma transição da estrutura etária, né? E isso é fundamental para o desenvolvimento, porque quando a estrutura etária, a pirâmide está mudando, e o meio da pirâmide ele engorda, a pirâmide fica parecendo um botijão de gás. Então a gente fala assim que a demografia dá um gás para a economia, né? Você tem muito mais gente em idade de trabalhar do que crianças e idosos na população. Então, isso que a gente chama de bônus demográfico, né? Então, a Previdência brasileira, ela foi formada nessa época que a pirâmide ainda tinha uma base muito larga. Então, tinha pouquíssimo idoso, tinha pouquíssima gente se aposentando, né?
E ela desenvolveu, nesse período do bônus demográfico, e agora no século XXI, né, a gente vai ter um grande envelhecimento da população. O mundo inteiro vai envelhecer, né, e o Brasil é um dos países que vai ter um envelhecimento muito intenso e muito rápido, né, comparado com os países europeus, por exemplo. Então, isso, veja só, quando surgiu a Previdência do Brasil, você tinha uma realidade demográfica e agora você tem uma outra completamente diferente e que vai ficar ainda mais diferente e desfavorável do ponto de vista econômico para a Previdência ao longo das próximas décadas, né? Então, a demografia ela é fundamental para a gente analisar a razão de suporte, a razão de dependência, para ver a viabilidade dessa estrutura de como mantém os benefícios da Previdência e os contribuintes. O formato hoje da pirâmide etária no Brasil, ele está com esse bônus demográfico ou já está em transição de engordar a parte de cima dos Não, idosos? então, essa é uma questão chave, porque nós estamos no melhor momento do bônus demográfico, que o momento que ele está mais favorável, você tem uma maior percentagem de pessoas em idade ativa e uma menor percentagem de pessoas em idade dependente, né, jovens e idosos. Mas daqui para frente, exatamente agora 2019, 2020, né, daqui para frente, essas condições vão começar a piorar. A gente fala que o bônus demográfico também a gente chama de janela de oportunidade. Então, assim, é como se a janela estivesse abrindo, aí ela chegou agora na abertura máxima, não tem jeito de abrir a janela mais, e daqui para frente ela vai começar a fechar. Mas ela vai, assim, pensa numa casa que está entrando luz, né? Então entrou o máximo de luz possível. Daqui para frente, a janela começa a fechar e entrar menos luz, menos energia para a economia, tá? Então essa é a situação atual. Estamos no melhor momento, mas daqui para frente a janela começa a se fechar. Esse é o grande problema, porque isso afeta sobremaneira a economia e tem no longo prazo tem um efeito muito grande na Previdência. Para você ter uma ideia, é o seguinte, em 1960, 70, você tinha 16 pessoas em idade de trabalhar para cada idoso na população. Então, ou seja, cada idoso tinha 16 pessoas para dar um suporte para ele, né? Essa razão de suporte já caiu para 8. Então, hoje é metade. Você tem 8 pessoas de idade de trabalhar para apoiar cada idoso. E daqui a 40, 50 anos, nós vamos ter só 2, ou menos de 2 pessoas em idade de trabalhar para sustentar cada idoso. Então, é uma realidade demográfica completamente diferente. Você pensa bem, passou de 16 pessoas para cada idoso, e vai ficar só 2 para cada idoso. Então, nós estamos nesse processo de transição. Sim, e essa, na verdade, é um objeto de confusão muito grande entre a maioria das pessoas, porque quem vai pagar a aposentadoria dos idosos são quem está trabalhando hoje, não aquilo que você contribuiu, né? Então, não tem uma poupança. Então, isso é... Porque o sistema previdenciário brasileiro, que a gente chama de repartição simples, né? Os que trabalham hoje pagam pelos que estão aposentados. Não é um sistema de capitalização, porque o sistema de capitalização é como se você estivesse fazendo a sua poupança, então quando você sai, você resgata essa poupança, né? Então essa questão demográfica, num sistema de capitalização, ela não teria tanto efeito. Mas no sistema de repartição simples, que é o nosso sistema, o aposentado, ele depende de quem está trabalhando. Então, aí você tem 2 problemas. Se diminui a quantidade de pessoas a trabalhar, ou se diminui a quantidade de pessoas que contribuem para a Previdência, por exemplo, a informalidade na economia, ou desemprego na economia, isso também afeta demais a Previdência, porque se você tem, por exemplo, no caso do Brasil, você tem em torno de 13 milhões de pessoas desempregadas, no conceito de desemprego aberto, né, que estão procurando emprego, mas você tem quase 30 milhões que se você incluir desemprego oculto, desalento, subemprego, etc., chega a 30 milhões.
Então, veja só, esse é um dos grandes desafios, porque nós estamos no melhor momento do bônus demográfico, mas nós estamos desperdiçando esse momento, porque se você tem 30 milhões de pessoas que não estão ocupadas por diversos motivos, né, essas pessoas também não estão contribuindo com a Previdência, né? Então, a questão não é só que tem muito aposentado, a questão é que tem muita gente em idade de trabalhar que não está trabalhando por uma série de questões da economia brasileira. Sim, então, na verdade, não é um grande problema, quer dizer, o tema da Previdência, né, não tem um problema, eu não sei qual que é a sua opinião, se a demografia ele de fato o pior problema, Não, veja o principal problema, ou é um problema já econômico justamente porque não estamos tentando tirar o máximo desse bônus demográfico? Então, veja só, se hoje eu diria que a demografia é o principal aliado da Previdência, certo? Porque nós estamos no auge do bônus demográfico, então, de jeito nenhum, você pode culpar a população, quer dizer, a estrutura etária da população, pela crise da Previdência. Ao contrário, nós estamos no melhor momento demográfico, o melhor momento favorável à Previdência. Agora, esse momento, porque o bônus demográfico é um período passageiro, ele não é eterno, né? Porque a estrutura, é isso que eu estava falando, a pirâmide tinha aquela base egípcia, ela começa a mudar, engorda no meio e depois vai engordar no topo da pirâmide. Então, no futuro, aí a estrutura etária vai pesar muito na Previdência, né? E o futuro, assim, é o futuro dos próximos 10, 20 e ao longo do século. Nós vamos passar o século, a cada década, o envelhecimento vai ser cada vez maior. Então, quando fechar completamente o bônus demográfico, fechar essa janela, né, e a taxa de envelhecimento chegar no nível máximo, que vai ser quase 40% da população brasileira acima de 60 anos, você pensa bem, você tinha 5% da população em 70 acima de 60 anos, vai passar para 40% da população. Então, é uma transformação fantástica, assim, nunca vista na história da humanidade. Outros países, o Japão já está com quase 30% de idosos de 60 anos e mais. E vai chegar a 40 também. E o Brasil vai chegar lá também. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, hoje a demografia é aliada da Previdência. Mas, no futuro, ela vai ser um peso muito grande. E qual que é a estimativa para acabar esse nosso bônus demográfico daqui 30, 40 anos? Não, mais cedo. Veja só, tem várias maneiras de medir o bônus, mas uma das maneiras, por exemplo, se você pegar quando a PIA, que é a população em idade ativa, ela cresce mais do que a população total. Porque a ideia é a seguinte, né? Quer dizer, a quantidade de pessoas em idade a trabalhar está crescendo mais rápido do que o ritmo de crescimento da população total. Então, esse é o momento que a janela está se abrindo e o bônus está aumentando. E depois, mas chega um tempo, todo o país chega um tempo que essa proporção ela chega num pico, no máximo. E nós chegamos no pico exatamente agora. Aí depende da projeção, o censo do ano que vem que vai mostrar a data correta, mas agora de 2019 e 2020. Nós estamos chegando no pico que a PIA ela para de crescer em relação à população total e ela começa a diminuir. Mas ela ainda vai estar num nível muito, muito elevado. Mas agora ela começa, em termos de proporção da população, ela começa a diminuir. E os idosos começam a aumentar. Então, entendeu? A estrutura etária começa a ficar desfavorável para a Previdência. E isso, a cada ano que passar no século XXI, isso vai agravar, assim, ou dificultar a estrutura etária com a relação custo-benefício da Previdência. Sim. Então, a gente está, na verdade, num momento bom de discutir reformas e outras alternativas para que não chegamos que a demografia não chegue a ser um problema, de fato, para a Previdência. Agora, o que acontece no Brasil, na Previdência, é o seguinte,
O Brasil tem um gráfico que eu vou apresentar na palestra, que é bem interessante. É o seguinte: se você pega num eixo, você coloca a razão de dependência, o envelhecimento, e no outro eixo você coloca a percentagem do PIB que você gasta com a Previdência, né? Então tem uma reta muito clara, se você pegar todos os países do mundo, que é o seguinte: quando o país é jovem, ele gasta pouco com a Previdência, e à medida que ele vai envelhecendo, vai aumentando. Tem uma linha bem clara, né, e a maioria dos países ficam, se você fizer o quadrante assim, a maioria segue essa reta ou está nos quadrantes de baixo. O Brasil fica sozinho no quadrante de cima, né? Quer dizer assim, para o nível de desenvolvimento, nível de envelhecimento da população, o Brasil é o país que gasta a maior percentagem do PIB hoje com a Previdência. Ele está sozinho. É um caso, inclusive no mundo, quem estuda a Previdência cita o Brasil como um caso único, a jabuticaba, né? Só tem no Brasil. E aí é uma questão séria, porque é o seguinte, é mais ou menos assim, com 7% de idosos, a gente está gastando 14% do PIB com a Previdência. E os outros países com 7% gastam 4%, no máximo 5%, etc. Então, a nossa Previdência ela já tem uma estrutura que absorve, né, um percentual muito grande do PIB. E nessa proporção é impossível, porque se você chegar a 40% de idosos e a mais de 40% do PIB com a Previdência, não vai sobrar dinheiro para outras áreas, né? Então, obviamente estou dizendo isso que é o seguinte, precisava redefinir as regras da Previdência, quer dizer, eu sou a favor de ter uma reforma da Previdência. Agora a gente tem que discutir qual reforma, quem paga, os custos dessa reforma. Justamente isso, já entrando já nesse tema de Previdência, muito tem se discutido sobre se a Previdência ele tem um papel redistributivo na renda no Brasil. Porque o Brasil ele são duas partes, né, a Previdência, né, o regime geral e o regime próprio de Previdência Social. E vários estudos que já foram feitos sobre esse tema já apontam que, de fato, a Previdência ela é regressiva, ou seja, ela contribui mais para a desigualdade do que o contrário, como algumas pessoas acabam dizendo. Mas isso, quando você faz a separação, o regime próprio ele contribui muito mais para a desigualdade do que o regime geral, né? E aí que a gente começa a ver qual que é o grande problema, porque o regime próprio atinge uma porcentagem muito pequena da população, porém o gasto com o regime próprio é muito superior do que se gasta no regime geral, né? Então, a questão é a seguinte: o Brasil é um dos países campeões em má distribuição da renda, né? A gente, dependendo da metodologia, a gente está entre os 5, ou no máximo entre os 10 países mais desiguais do mundo, né? E obviamente, essa desigualdade ela vai se refletir na Previdência, né? Ela continua, né? Que as pessoas que ganham mais, que têm direitos trabalhistas, etc., vão ganhar. Agora, a Previdência, a Seguridade Social no Brasil, ela, por outro lado, ela contribui, por exemplo, para a redução da pobreza, né? Porque com o BPC, com a aposentadoria rural, etc., né? Mesmo o caso das mulheres, por exemplo, as mulheres ganham menos no mercado de trabalho, têm uma taxa de atividade menor do que a dos homens no mercado de trabalho, mas quando chega na Previdência, elas são a maioria dos beneficiários da Previdência. Então, a gente fala que a Previdência no Brasil ela é pró-mulher nesse sentido, que ela corrige algumas das desigualdades do mercado de gênero no mercado de trabalho, né? Então, ela, por exemplo, o fato da mulher aposentar 5 anos mais cedo, ou mesmo 3 anos mais cedo,
isso já é uma política de redução de desigualdade de gênero, né? Na questão rural, por exemplo, que foi tomada essa decisão, né, nacional de apoiar esses trabalhadores rurais, também é a mesma coisa. A Previdência ela contribui para reduzir a pobreza no meio rural. Tanto é assim que quando você pega a curva da pobreza, você vai ver que a percentagem de idosos na pobreza no Brasil é muito pequena, né? A pobreza do Brasil está muito concentrada nas crianças, né, que não tem uma política para reduzir essa política. E na Previdência, com o BPC, né, pessoas com deficiência física, etc., tal, que tem apoio da Previdência. Então, nesse sentido, a Previdência ela contribui para reduzir a pobreza e até para reduzir algumas desigualdades. Mas, como nós estamos num país extremamente desigual, a Previdência acaba reproduzindo essa desigualdade que você falou, né? Então, o regime próprio, por exemplo, os militares, por exemplo, eles têm uma série de benefícios, né? Filhas de militares que conseguem uma aposentadoria. Então, assim, são alguns privilégios que estão intrínsecos aí. Vários estudos já confirmaram, né, e apontam, sugerem que, de fato, o regime geral ele contribui para reduzir, ele é um pouco mais progressivo do que o regime próprio, né? Mas como o regime próprio ele tem um peso tão grande na Previdência, então a Previdência como um todo ele acaba se tornando mais regressivo e contribuindo para a desigualdade. Porque mais ou menos menos de 1%, quase 1% dos domicílios aqui no Brasil tem alguém que recebe o regime próprio, tá? Enquanto no regime geral é quase 30%, né? Então é muita gente. Então, mas já para finalizar a nossa conversa, a discussão dessa reforma da Previdência, na verdade, ela está, nos últimos tempos, sendo pautada por quem consegue fazer o lobby melhor ou maior, porque dessa população, eles não têm quem faça o lobby por eles. Enquanto, por exemplo, o regime próprio, né, de previdência social, militares, funcionários públicos em geral, conseguem manter seus privilégios, enquanto o resto da população não consegue. Agora, eu acho que assim, a maior injustiça no Brasil, a maior falta de direitos, eu acho que são exatamente desses 30 milhões que ou estão desempregados ou estão até fora do mercado de trabalho. Por exemplo, os jovens nem, né, que nem trabalham nem estudam, né? Você pensa o seguinte: o futuro do país que você põe a criança na escola, etc., aí chega com 18 anos, 19 anos, a pessoa não está nem estudando, nem trabalhando. Quer dizer, que futuro vai ter essa criança? Qual que é a contribuição que essa criança vai estar dando para o Brasil, ainda mais no momento que nós estamos aí na 4ª Revolução Industrial, que precisa de ter o conhecimento, passa a ser um ativo muito forte, né? Então, e depois da crise de 2014, né, essa situação se agravou muito. Então, você tem um contingente enorme de pessoas que estão sem emprego, né, vão ter dificuldade depois para conseguir aposentar, ou vão aposentar com o mínimo, né, e principalmente não contribui para o país. Então, assim, aí a estrutura fiscal, quer dizer, nós estamos num país com uma crise fiscal monstruosa, né? Então, assim, os defeitos que nós herdamos aí ao longo das décadas da Previdência, eles foram acentuados nesse momento de crise que nós estamos passando, né? Então, assim, junta a crise fiscal com a crise do desemprego, né, com as desigualdades já próprias do regime, ele fica insustentável. Agora, a dificuldade é essa, porque vai ter que cortar benefícios, e aí quem tem mais lobby consegue pelo menos cortar menos, né? E quem tem menos lobby corta mais. Então essa sempre vai ser a dúvida, porque o ideal é que você estivesse crescendo no mercado de trabalho, crescendo a receita, e aí você ia discutir quem ia ganhar mais, quem ia ganhar menos,
Mas do jeito que nós estamos discutindo quem perde mais, quem perde menos. E aí, quem tem mais lobby perde menos, né? Então essa é a nossa realidade. Exatamente. Bom, esse é um tema que gera uma discussão, a gente poderia ficar aqui a tarde toda, mas já deu para ter um panorama um pouco sobre a demografia, um pouco da previdência, trazendo alguns dados interessantes, para principalmente elucidar algumas dúvidas de muita gente. Então, muito obrigado, professor, por estar aqui conosco nessa charla, e eu acho que todo mundo vai gostar muito dessa nossa conversa. Obrigado. Obrigado.